Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu tenho recebido algumas reclamações e alguns pedidos do pessoal com relação aos vídeos que eu não tenho gravado mais com frequência para o YouTube. Então tivemos muitas reclamações a respeito, 2 pessoas nos mandaram mensagem, mas enfim, algumas pessoas realmente que acompanham o nosso canal com mais frequência estão sentindo falta dos vídeos. Em parte, eu já venho manifestando há algum tempo o meu descontentamento com alguns aspectos da própria plataforma do YouTube, algumas questões que a plataforma tem que não me agradam tanto, e em outro sentido também eu tenho me dedicado mais às nossas videoaulas particulares. Então a gente tem um novo trabalho que é com videoaula de transmissão ao vivo, então você entra em contato, agenda uma aula, é uma transmissão ao vivo particular, exclusiva para você. A aula ela é feita segundo os teus interesses, então cada aula é singular, feito para cada pessoa que solicita a aula, segundo o que aquela pessoa quer saber, principalmente dentro da área da psicanálise freudiana. A gente expande isso um pouco para algumas outras áreas que também eu tenho um conhecimento e uma possibilidade de estar trabalhando, e áreas da filosofia. E então por isso também eu acabo tendo um pouco menos de tempo para gravar conteúdos aqui para o YouTube, mas a gente já tem mais de 700 vídeos no canal, então façam uso desses vídeos, aproveitem esse conteúdo que já está disponível aí para vocês. E hoje vamos falar um pouco a respeito de alguns erros e até condutas antiéticas que alguns terapeutas cometem. Então, ao longo aí, o nosso trabalho do Filosofia da Psique, ele tem mais de 5 anos de existência, o canal com as redes sociais. Ao longo do tempo, algumas redes sociais mudaram pela própria questão da rede social, algumas se encerraram, que nós fazíamos parte, e aí nós tivemos que migrar para outras redes novas, mas já faz mais de 5 anos que a gente está com o trabalho do projeto Filosofia da Psique, fazendo essa divulgação do conhecimento em relação à filosofia e à psicologia, atualmente mais voltado para a psicanálise freudiana mesmo, que é a minha área de principal estudo e a minha área de atuação clínica. E nesse sentido, ao longo desses 5 anos, muitas pessoas entraram em contato com o projeto Filosofia da Psique, tanto aqui pelo canal quanto pelas redes sociais, perguntando a respeito de algumas condutas que alguns terapeutas tiveram com a pessoa, se seria ético, se seria adequado, como que era, se realmente era aquilo o trabalho do terapeuta, se ele poderia fazer aquilo. Então o nosso canal ele sempre teve em parte a proposta justamente de estar trabalhando com esses aspectos e explicando o que é trabalho de um terapeuta, o que é trabalho da psicologia, o que é trabalho da psicanálise, para que as pessoas não fiquem se submetendo a situações antiéticas achando que é aquilo mesmo. Então, para que as pessoas tenham a possibilidade, através do conhecimento do que é trabalho do terapeuta, saber o que também não é trabalho dele fazer e o que ele não deveria estar fazendo. Mas nesse sentido, ao longo desses anos, nós tivemos muitas questões desse aspecto e algumas que se repetiram muitas vezes, o que pessoalmente me desanima bastante perceber o despreparo de muitos supostos profissionais na sua atuação clínica, já que algumas dessas condutas são assim evidentemente antiéticas e erradas. Algumas delas são antiéticas se tomarmos por base o código de ética do psicólogo, de fato. Então, algumas dessas condutas que eu vou estar mencionando, elas estão no código de ética como sendo uma conduta antiética que o psicólogo não deve fazer, e algumas das condutas, mesmo não estando no código de ética, é uma questão de ética filosófica. Basta o sujeito ter um pouco de conhecimento teórico da sua prática, basta o sujeito ter um mínimo de noção para entender que aquilo não é adequado e ele não deveria estar fazendo. Vamos lá, algumas dessas questões, então, que foram surgindo ao decorrer do tempo. Uma das primeiras questões que é recorrente, infelizmente, assim, eu já tive vários relatos a respeito dessa situação, é de terapeutas mandarem o paciente procurar Deus, ou dizer que os problemas emocionais do paciente é por falta de Deus. Isso é uma das coisas que está no código de ética como sendo antiético. E é uma conduta que, obviamente, qualquer um que tem um pingo de estudo na área da psicologia, não precisa ser como psicólogo, mas estudo na psicologia, dentro da psicanálise ou dentro de uma outra área que aborda a psique humana, qualquer um que tem um mínimo de estudo nessa área sabe que isso é uma conduta completamente inadequada, antiética, errada, que jamais deveria ser feita.
tanto para um polo quanto para o outro. Se um paciente chega para mim e fala queixa, primeiro que se ele não tocou em religião, em Deus, não entra dentro da terapia religião e Deus. Não é assunto para terapia se o paciente não trouxe isso como questão. Segundo, que se o paciente me relata, eu frequento a igreja, eu gosto de ir, eu me sinto bem, em hipótese alguma, qualquer terapeuta pode dizer, não, mas a religião é uma enganação, ou a religião pode não estar te fazendo... Não, se o paciente não trouxe isso como questão, não é questão. Não se abre a boca para falar a respeito, a menos que o paciente traga. Eu já disse várias vezes em vários vídeos, o eu do terapeuta não entra na terapia, só entra o eu do paciente. Portanto, o que o terapeuta pensa a respeito de qualquer coisa não faz a menor diferença, não entra na terapia. Então, tanto um terapeuta jamais pode querer convencer um paciente a virar ateu, pode querer convencer um paciente a mudar de religião, ou um paciente que não tem religião a procurar uma religião. Isso é inaceitável. E isso é antiético. E cabe processo ético em cima de um suposto profissional que faça isso. Porque é um despreparo tão grande que esse sujeito não está em condição de ser profissional. Se ele não entendeu o básico, porque qualquer um que tivesse passado do primeiro ano de graduação em psicologia já deveria ter isso bastante nítido para si. Qualquer um que tenha lido um livro, pelo menos de psicanálise, já deveria ter isso muito nítido para si. Então, a religião do paciente não é questão se o paciente não disser que é questão. Se o paciente disser que é questão, cabe ao terapeuta perguntar pro paciente por que é questão, como que ele se relaciona com isso. Cabe ao terapeuta tentar descobrir com esse paciente mais ferramentas para ele entender o que está acontecendo. Então o paciente chega e diz, eu frequento uma religião ou uma igreja há tanto tempo, mas eu estou descontente porque eu tenho visto que tem acontecido muita coisa errada, o meu pastor tem feito coisa que eu não gosto. Cabe ao terapeuta perguntar, e você tentou ir em outros templos da mesma religião sua, com outros pastores, para ver se isso é igual nas outras igrejas, se isso se diferencia em alguma delas. Cabe ao terapeuta auxiliar o paciente a construir ferramentas e a entender o que está acontecendo a partir do paciente, e não a partir das ideias e conceitos do terapeuta. Uma segunda questão que apareceu com recorrência. Essa de Deus, assim, foi muito recorrente mesmo. Mas uma segunda questão que também apareceu com grande frequência em relação a erros de terapeutas é dizer para um paciente, por exemplo, que fala que está carente, que gostaria de companhia, que se sente sozinho, se sente solitário, dizer para o paciente adotar um animal de estimação ou comprar um animal de estimação. Esse também, assim, eu acredito que seja talvez menos grave do que o anterior, mas ainda assim é uma falha teórica assim, absurda. Primeiro, que o paciente, você nem sabe se a pessoa gosta de animais de outras espécies, se é que ela gosta da espécie humana. Segundo, se ela está te falando que ela está carente, muitas vezes é carente, não é nem carente da atenção de outro ser vivo. Mas na maioria das vezes a carência vem de uma constituição psíquica mal resolvida, na qual ela está carente de si mesma. E por isso ninguém vai preencher essa carência, porque a primeira coisa que ela tem que fazer é ela própria preencher essa carência, ela deixar de estar carente de si, para aí então ela buscar uma relação saudável com outras pessoas. Porque qualquer relação estabelecida a partir da carência tende a ser uma relação doentia, tende a ser uma relação na qual você vai ter sérios problemas. Então, o que o terapeuta tem que fazer é tratar essa pessoa e ajudar ela a entender e a seguir por caminhos de análise que levem ela à compreensão do que faz com que ela esteja carente, e não arrumar a resposta pronta para solucionar a carência dela. Uma outra coisa assim, que me parece da ordem do absurdo ser feito, mas já tive mais de um relato de situações que aconteceu isso, é de terapeuta pedir empréstimo para paciente que sabe que tem uma condição financeira razoável, ou então oferecer serviço ou produto que não a terapia. Isso também, assim, me parece de um cúmulo do absurdo que é difícil acreditar. Se fosse um caso que tivesse me relatado, eu até diria que talvez fosse fantasia da pessoa, que talvez a pessoa tenha exagerado, que talvez não tenha acontecido bem assim, mas quando você tem 10, 15 relatos semelhantes, você percebe que não é algo incomum.
E isso me deixa bastante triste, bastante infeliz de saber que acontece esse tipo de coisa com relação a esses profissionais com total despreparo, incompetência e beirando quase a criminalidade em alguns momentos. Não se faz nenhum tipo de comercialização ou de negociação dentro da terapia que não a própria sessão terapêutica. E o valor cobrado pela sessão terapêutica deve ser um valor justo que não desmereça o trabalho do terapeuta e um valor justo que não seja inviável para o paciente pagar. Essa é a única negociação possível dentro de um espaço terapêutico. A negociação referente ao pagamento justo pelo processo terapêutico. Não se compra nada dentro da sessão terapêutica, não se vende nada dentro da sessão terapêutica, não se recomenda serviço que é seu dentro da sessão terapêutica. Então você não recomenda serviço de pessoas conhecidas sua. Então, se você vê que o paciente, por exemplo, precisa de algum serviço, por exemplo, o atendimento do terapeuta se dá conta de que para aquele paciente seria interessante passar por uma avaliação psiquiátrica. Ok, dentro do processo terapêutico, em função da melhora do paciente, em função da terapia. Mas ainda assim, ressalva ao indicar o profissional para o qual esse paciente deve procurar. Indica pelo menos 2, 3 profissionais. Se você for indicar um profissional pontual, indica 2, 3 para que ele tenha mais opções de escolha. Para não ficar direcionando ele só para um profissional que você, no caso, tenha mais afeição. E principalmente, jamais, em hipótese alguma, é considerado uma atitude ética. Em hipótese alguma você pode estar cobrando qualquer tipo de taxa, qualquer tipo de benefício desse outro profissional para estar indicando pacientes. Então jamais você pode ter qualquer tipo de benefício oriundo da recomendação de um profissional para o paciente. A recomendação só é aceitável quando é de um serviço que envolve a terapia desse sujeito e que pode favorecer a melhora terapêutica dele, e sempre desprovida de interesse, qualquer tipo de interesse financeiro, de qualquer tipo de retorno para o terapeuta. Então o terapeuta não pode ter nenhum tipo de ganho em cima dessa situação. O terapeuta deve fazer a indicação em benefício do paciente, nunca em benefício próprio, em benefício de qualquer ganho. Por exemplo, eu tenho as videoaulas. Eu poderia, para um paciente que eu vejo que tem interesse em saber mais sobre a psicanálise, em ter um aprofundamento teórico, eu poderia indicar a videoaula para ele? Não. Dentro da sessão terapêutica não entra o eu do terapeuta. Não se indica serviços paralelos. Se o paciente começa a fazer muita pergunta, querer saber muito a respeito da teoria, e eu percebo que eu corro o risco da terapia caminhar mais para uma aula do que para uma terapia que não é a proposta e não é ético ser feito, eu posso indicar para esse paciente, olha, existe material no Google, existe material na internet, você pode buscar a respeito e conhecer melhor, tem artigos científicos gratuitos. Eu posso indicar, por exemplo, um livro do Freud para ele, olha, tal livro do Freud fala um pouco sobre isso, talvez te ajude a ter suas dúvidas sanadas. Posso. Por quê? Porque eu não ganho nenhuma comissão em cima da indicação do livro do Freud. O Freud não é meu melhor amigo, então eu não tenho nenhum benefício também social de estar indicando a leitura, ele como leitura. Então, ok, eu não tenho interesse financeiro ou qualquer outro tipo de interesse envolvido. Eu tenho apenas o interesse de, por um lado, não deixar esse paciente nessa angústia de que ele quer saber mais sobre a sessão terapêutica e sobre o trabalho da psicanálise, mas também não ficar direcionando a terapia para uma aula que seria inadequado. Então, é um caso. Agora, eu oferecer um serviço meu, no qual eu vou ter benefício financeiro, jamais, em hipótese alguma, isso pode ser feito. Então, não tem, isso é inadmissível, inaceitável e completamente antiético. Oferecer qualquer outro tipo de serviço que não tenha relação com a análise, que não tenha uma relação direta com a terapia em benefício do paciente, não pode. Uma outra questão que também me decepciona muito, que eu ouvi sobre alguns
terapeutas fazerem isso é a questão de estar se negando a responder ou começar a enrolar para não responder para o paciente qual é a abordagem teórica que ele segue. Isso é antiético. O Código de Ética estabelece nas suas indicações de que o recomendado, inclusive, é que a teoria que embasa o atendimento esteja descrita no contrato de prestação de serviço. Então, quando você assina o contrato de prestação de serviço de atendimento psicológico, ou no caso de atendimento psicanalítico, de atendimento de alguma das outras áreas que nem sempre tem uma ligação direta com a psicologia, mas que praticam psicoterapia, o contrato deve trazer nele, nítido e bem, bastante visível para o paciente e bastante compreensível qual é a abordagem teórica que embasa a atuação clínica daquele profissional. Isso nunca pode estar camuflado, isso nunca pode ficar enrolado. O paciente nem deveria precisar perguntar. Isso deveria já ser informado pelo profissional. É indicado, no caso principalmente da psicologia, é indicado pelo Conselho de Psicologia no Código de Ética que já seja informado de antemão para o paciente qual é a base teórica do atendimento que vai ser prestado a ele. E, preferencialmente, também isso seja colocado no contrato de prestação de serviço e seja explicado antes de se iniciar o processo terapêutico. Então, na primeira sessão, explicar para o paciente qual é a base teórica, como que funciona, quais são alguns dos pressupostos, para que essa pessoa ela esteja ciente de qual é o teu trabalho, como deve ser feita a tua atuação. Só não faz isso quem é antiético, quem não é profissional e quem não sabe o que está fazendo. Porque se o sujeito não sabe o que está fazendo, aí ele tem medo de informar para o paciente dele qual é a base teórica dele. Porque ele não vai ter propriedade teórica o suficiente para explicar qualquer coisa que o paciente pergunte e ele não vai também fazer a atuação dentro daquela base teórica. Ou seja, se o paciente for estudar fora da terapia um pouco sobre a base teórica dele, vai ver que ele está fazendo asneira, que ele está fazendo coisas que não deveria. Por isso que ele não informa. Então, se o sujeito se nega a te informar qual é a base teórica da atuação dele, é porque em 100% das vezes ele está fazendo besteira. Não existe um bom profissional que tenha um bom preparo teórico que vá se negar a te informar. Ele não tem motivo para isso, ao contrário, ele tem todos os motivos do mundo para te informar e te deixar bastante nítido qual é o embasamento dele para a atuação dele. Outra questão que é frequente, que eu ouvi muito, tanto de pessoas que passaram por isso com relação aos seus terapeutas, como pessoas que são profissionais da área, relataram de colegas que acabaram fazendo isso. De várias formas eu acabei tendo acesso a diversos relatos que falavam também sobre terapeutas que falavam sobre aspectos clínicos de pacientes em festas, em locais públicos, junto com familiares, ou na festinha de aniversário do priminho de 5 anos, que está toda a família reunida, começava a compartilhar aspectos de casos clínicos. Isso chega a me revolver o estômago, literalmente, porque assim, uma pessoa dessa, o Conselho de Ética Profissional, no caso da psicologia, ele tem muito uma coisa mais de orientação de início do que de punição, mas sinceramente, uma pessoa dessa eu nunca orientaria. Uma pessoa dessa falaria, olha, volta para o primeiro ano de graduação da psicologia. Não dá. Não dá. Tem limite, assim. Existe um nível de ignorância na prática profissional que realmente fala de uma incapacidade de saber tudo. Você passa por 5 anos de formação, muitas vezes em curso integral, em universidade pública, como foi o meu caso. Você tem toda uma leitura externa, mas você não dá conta de saber tudo. Então, obviamente, os profissionais acabam cometendo um erro ou outro que precisa ser corrigido, que precisa ser revisto. Para isso, a gente faz supervisão, para que esses erros não se tornem repetitivos. Agora, quando uma pessoa quebra o sigilo, que é algo tão básico, tão essencial, e que desde o primeiro dia que você entra na universidade isso é frisado para você, a importância do sigilo, quando a pessoa quebra esse parâmetro ético, realmente não tem condição, você tem que refazer toda a tua graduação, porque você chegou em um nível que deixa de ser aceitável. Não é mais um mero erro, é um despreparo absoluto e completo. E tem uma outra situação que às vezes as pessoas acham menos grave, mas que não é, que é a questão de compartilhar os casos com outro profissional. Isso pode,
porque se entende de que se é um outro profissional, ele está sujeito ao mesmo código de ética que você e automaticamente ele está sujeito a manter sigilo referente ao que você relata para ele. Isso, claro, depende aí da tua confiança, se é um bom profissional ou não, mas pode-se sim compartilhar aspectos de caso. Indica-se, eu sempre faço isso quando eu vou levar até para supervisão aspectos dos casos, eu sempre informo o paciente de antemão e indica-se que sempre se informe o paciente de antemão. Olha, eu gostaria de discutir aspectos do teu caso com outro profissional para ter uma outra visão. É importante você informar isso para o paciente e pedir autorização para ele, porque talvez ele não queira e é um direito dele não querer. Porém, uma das coisas que eu já vi relatos de ser feito é esse tipo de compartilhamento de caso ser feito em ambiente público ou ambiente com circulação de pessoas. Não. Nenhuma discussão de caso pode ser feita em ambiente público com circulação de pessoas. Você nem percebe, você está tão elevado na discussão, no debate, que você nem percebe a aproximação de pessoas e você nem se dá conta de que você está expondo o sigilo do teu paciente. Então, não. Ah, mas numa sala fechada eu também corro o risco de alguém estar escutando atrás da parede. Ok, você corre o risco de morrer e todos sabemos que em algum dia vamos morrer, mas nem por isso você acorda jogando roleta russa. Então há uma diferença entre ocasionalmente acontecer em um ambiente fechado, um ambiente de tua confiança, um ambiente onde você tomou todos os cuidados. Aconteceu de alguém ouvir o que não deveria? Pena. Vou me esforçar para que não aconteça mais, mas pode acontecer. Agora, se você faz isso num ambiente público, que é de conhecimento, que vai ter circulação de pessoas, que tem mais pessoas transitando ali, que qualquer pessoa pode chegar a qualquer momento, você deliberadamente está expondo o teu paciente. Então não é uma questão de acidente, não é uma questão de que acidentalmente alguém ouviu. Não, se você está expondo isso em um ambiente público, você possibilitou que as pessoas ouvissem. Não foi um acidente, não foi um acaso. Então, em hipótese alguma, vai compartilhar caso, isso tem que ser feito em um ambiente sigiloso, em um ambiente resguardado, um ambiente onde você tem um mínimo controle e uma mínima confiabilidade de que não vai acontecer de pessoas invadirem aquele espaço ou de pessoas estarem ouvindo o que você está falando. Julgamento moral do paciente é outra coisa que eu já falei em vários vídeos. Tem vídeos falando que isso é um despreparo filosófico, que a pessoa precisa ter uma leitura filosófica mais adequada. É algo muito triste também que aconteça, mas infelizmente acontece, da pessoa estabelecer julgamento. Ah, mas você não podia ter feito isso. Ah, mas você acha certo fazer isso? Não. O que você acha como terapeuta não faz a menor diferença. Não se faz julgamento moral de nenhum conteúdo trazido pelo paciente. Se o paciente fala mal de Deus, fala mal de uma religião, pouco interessa o que você pensa a respeito disso. É o que o paciente pensa e isso deve ser colocado como máxima. É o que o paciente pensa, é o que o paciente sente e é isso que ele está ali para estar expondo e é isso que você vai trabalhar. Não interessa o que você acha a respeito disso. Se o paciente acha que o trabalho do psicólogo é uma porcaria, não serve para nada, ok, eu vou entender com esse sujeito o porquê que ele constrói esse discurso, ou porquê que ele pensa isso a respeito da minha profissão. Eu não vou dizer para ele que você não pode falar assim, ou então, mas e o que você está fazendo aqui então? Não. Eu vou tentar entender com esse sujeito o porquê que ele me traz esse discurso. O que fez ele ter essa visão do trabalho que eu faço. Uma última questão, que para alguns parece menos grave, mas não é conversar com parente, com amigo, com pessoa próxima do paciente. Isso também é uma coisa que não deve acontecer. Então, conversar com o familiar do paciente, sem o conhecimento desse paciente. Então, existem situações que vai ser preciso conversar? Sim. Principalmente quando a gente atende crianças. Quando a gente atende criança é muito comum você ter que conversar com cuidadores, você ter que conversar com parentes, com pessoas que têm convívio com essa criança. Sempre com conhecimento da criança, com autorização dela. E, obviamente, vale a mesma coisa para adulto. Então, a pessoa tem risco de suicídio, eu preciso informar a família dela, eu aviso de antemão a pessoa, olha, eu vou ter que conversar com um familiar teu, eu gostaria de estar acionando uma rede de apoio para você, porque eu acredito que você está em um risco e é importante a gente garantir que você consiga se estabilizar e passar por isso.
sempre informando de antemão o paciente, informando o que vai ser dito e, de preferência, sempre que possível, falar com o familiar, com a pessoa na frente do paciente. Sempre, sempre, sempre. Evitar qualquer coisa por baixo dos panos, qualquer coisa traiçoeira, de ficar conversando com pessoas que têm contato com o paciente sem o conhecimento dele. Ah, mas o familiar me encontrou no mercado. Ah, eu vi a mãe da criança que eu atendo no mercado, ela veio conversar comigo. Bom, tenta encerrar o assunto de uma maneira educada, então tenta responder de maneiras breves, sem estender muito o assunto. Se ela perguntar qualquer coisa relacionada à terapia, aí você marca firmemente a posição. Olha, a respeito da terapia, a gente só conversa no espaço da clínica com a autorização do paciente na frente dele. Eu não converso nada a respeito dos meus pacientes com familiares sem a autorização dos pacientes e sem a presença dos pacientes. Ponto. Esse é um aspecto ético importante e, principalmente em relação a crianças, é muito desmerecido. E é muito triste para mim ver que profissionais da área da psicologia, que deveriam ter um preparo para enxergar a criança como sujeito, veem ainda a criança como um objeto de manipulação dos adultos e tratam a criança como seu próprio objeto de manipulação. Você vai conversar com os pais da criança, você tem que pedir autorização para ela, como você faria para qualquer adulto. Você não vai conversar com os pais da criança sem autorização dela. Você não fala as coisas para os pais sem que a criança saiba o que você está falando. Então, se você precisa conversar com os pais em um espaço sem a presença da criança, porque vai interferir, eu quero saber como que é para eles serem pais, eles não vão conseguir falar na frente da criança, ok, mas você tem que deixar isso muito nítido para a criança. Olha, eu gostaria de conversar com seus pais, quero perguntar essas coisas para eles, quero saber deles tais assuntos, e aí sim você vai conversar com os pais da criança. Então sempre tem que lembrar que o teu paciente é sujeito, ele tem direito a escolhas e é ele quem determina o processo terapêutico dele, é ele quem determina os caminhos pelos quais o processo terapêutico dele vai seguir. É isso, relembrando então, se você ainda ficou com dúvidas, quer mais esclarecimentos a respeito, quer saber melhor sobre esses aspectos, procura a gente no direct do Instagram, para agendar aulas particulares, ou deixa aqui nos comentários do vídeo o endereço de e-mail que a gente entra em contato. Se você é profissional e quer supervisão, também entra em contato com a gente conversa a respeito. Está bem? Agradeço a todos a atenção até aqui, assistam os outros vídeos do canal. A gente não tem postado com tanta frequência, mas já tem muito material disponível no canal, alguns materiais mais antigos. Não tem a mesma qualidade de áudio e vídeo dos mais novos, não tem a mesma qualidade teórica, mas são materiais válidos, é bacana estar assistindo, até mesmo para ver também essa evolução no percurso desses 5 anos de trabalho do Filosofia da Psique. Mais uma vez, sou João Vitor Wróblewski apresentando no canal Filosofia da Psique. Se inscreva no canal, clique em gostei nos vídeos. Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.